O texto aprovado pela Câmara e que tem no Senado como relatora a senadora Cátia Abreu muda as regras existentes sobre o licenciamento de atividades ou obras que afetam o meio ambiente. Entre as mudanças, uma lista de empreendimentos que ficam isentos da licença, como manutenção em estradas e saneamento básico. Na terceira audiência de uma série de 6 para a discussão do projeto, especialistas criticaram a proposta e apontaram riscos à preservação do meio ambiente. No momento em que a União Europeia está dizendo que vai controlar a importação de commodities baseada na sua ligação com desmatamento, legal, ilegal e ilegal. Então, nós estamos vendo um movimento internacional aqui, independente da legislação doméstica, os critérios vão ser estabelecidos lá fora. Se a legislação doméstica é muito ruim, o que ela faz? Ela desprepara a economia do país para entrar na economia internacional. Então, do ponto de vista econômico, esse PL facilita demais as coisas, mas não está olhando para a realidade. Então, um PL geral sobre licenciamento neste momento, não só tem que criar estabelecer critérios mais rígidos para aplicação em todos os eixos da federação, mas tem que olhar para o futuro. A especialista em políticas públicas do Observatório do Clima diz que a proposta consolida a lei da não licença. Segundo ela, como está, o projeto dá um cheque em branco para os empreendedores e apontou como ponto mais crítico a licença por adesão e compromisso, a LAC. A LAC deveria ser para empreendimentos de baixo impacto, baixo risco, repetitivos, em territórios conhecidos, e não é isso que está no texto. Como está no texto, a grande maioria dos processos vai ser um registro na internet que não vai ter conferência sequer da ficha do empreendimento. Está escrito que é por amostragem. Para a subsecretária de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura, o texto traz pontos positivos, como o fato da lei valer para as 3 esferas de governo. Ela destaca também a dispensa de licença para obras de duplicação ou manutenção de rodovias. São obras com impacto praticamente insignificante. E não ser exigido licenciamento não significa que outras legislações e que os cuidados ambientais não serão tomados. A gente tem um grande gargalo com o órgão licenciador federal, que não tem braço operacional para conseguir conceder as autorizações e as licenças necessárias para a execução dessas manutenções. Eu acho mais dramático nisso aí essa questão de contingenciar obras de manutenção e melhoria a uma série que às vezes é infindável de consultas. Aqui em Goiás, eu estou falando do meu estado, tem licença ambiental que tem 2 anos, coisa simples, não sai de jeito nenhum. Então nós temos que facilitar. O que o meu critério nós temos que fazer? Uma coisa prática. Vocês que é o TEC estuda, parabéns para vocês. Quer conservar a Amazônia, parabéns. Quer conservar o Cerrado, parabéns. Mas o Brasil não pode ficar dependendo de muita coisa para trabalhar. Nós precisamos gerar emprego. E também, não é só gerar emprego, o empresário precisa ter lucro. O que um critério, eu acho que nós tínhamos que pôr um critério? Dá 6 meses para os órgãos ambientais dar a licença ambiental. A partir daí, o engenheiro ambiental, o engenheiro florestal, que está com o projeto, que assume o risco. Nós temos aqui a BR-080, que já há pelo menos 50 anos, 40 anos, que ela precisa ser duplicada. Ela já tem asfalto, já funciona, morre gente toda semana, e precisa duplicar. E aí não se consegue a licença ambiental da duplicação. Então, o pessoal fica buscando artifício para ampliar, botando coisa no meio, para dizer que é uma pista única. Então, a gente precisava ver uma solução para esse tipo de coisa. A representante do Ministério da Agricultura defendeu a necessidade de um licenciamento ambiental com base em critérios técnico-científicos e que não exclua quem quer produzir. Como fazer essa legislação chegar de forma inteligível, principalmente ao pequeno produtor, ou ao produtor que não tem acesso, ou ao produtor que está em área remota, né? Como fazer com que essa atuação municipal, estadual, federal, nos âmbitos de legislação, alcancem quem precisa passar por esse processo. Então, ele não quer buscar se regularizar ou atender à legislação, ou ele não consegue? Ele não consegue, ele incompreende ou ele desconhece?
né? Então, eu acredito que a questão social também e de alcance desses procedimentos, ela precisa ser muito bem trabalhada e investida. Eu digo sempre, por isso que eu tenho insistido na presidência da comissão, que meio ambiente é uma questão de bom senso, não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão hoje que diz respeito a todos nós. E eu concordo, é preciso produzir e achar esse ponto de equilíbrio. Produção, preservação, desenvolvimento da economia e geração de emprego e benefício social.